Olá, crianças! E todos que participam da aula da Escola Dominical. Bom dia! Esperamos encontrar todos vocês bem e na graça e cuidado do nosso bom Deus. Hoje, o tema da aula é bom repartir. Vocês já repartiram alguma coisa? Um doce, por exemplo? Isso aí! Repartir é dividir, é distribuir. Nós vamos aprender que, desde a igreja primitiva, esse ato de amor ao próximo já era praticado, cujo maior exemplo foi Jesus Cristo. E esse modelo chegou até os nossos dias. Sabe como? A Igreja Metodista tem um ministério específico que cuida disso. Alguém sabe qual ministério é esse? Ação social. Isso mesmo. E o que é ação social? É a realização de serviços, ações que ajudem as pessoas, tanto aqui na nossa comunidade, como pessoas que não são. Quando separamos alimentos, roupas ou brinquedos para doações, estamos praticando a ação social. Lembram quando vocês participaram do desafio da semana e separaram algumas roupas para o projeto Vestir com Amor? Então, isso é um exemplo de ação social. E sabe o que mais? Não posso dizer tudo agora. Vamos, ao longo da aula da escola, aprendermos mais um pouco. Agora, vamos orar ao nosso Pai, ao nosso Deus, pedindo que Ele abençoe a nossa aula? Então, convido a vocês a estarem fechando os olhinhos para podermos conversar com Ele. Senhor Jesus, obrigada por mais essa semana, em que esteve ao nosso lado, em que nos protegeste, nos livraste de todo o mal. Obrigada, Pai, pelo cuidado diário, por hoje, por esta manhã, pela aula que vamos ter, que possamos aprender mais de Ti. Hoje, ao aprendermos sobre repartir, que nós possamos praticar, que nós possamos ter mais amor ao nosso próximo. Em nome de Jesus que Te agradecemos. Amém. Vamos à aula? Graça e paz, igreja. Hoje eu vou ler Atos 11:29. Os discípulos, cada um com suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Olá, crianças! Chegou a hora da história. Vamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. A história que eu vou contar hoje para vocês vão encontrar no livro de Atos, capítulo 11, nos versículos de 19 a 30. Vamos lá? A história que eu vou contar hoje para vocês, ela aconteceu na cidade de Jerusalém. Vejam, Jerusalém era uma cidade muito importante e os primeiros discípulos, os apóstolos de Jesus, eles deram continuidade à missão de Jesus e eles saíram pregando o evangelho de Jesus. Era o Pedro, o Tiago, o João, os primeiros apóstolos. Eles foram e pregaram o evangelho e muitas pessoas se converteram ao evangelho de Jesus. Com isso, a igreja de Jerusalém, ela cresceu cada vez mais. A igreja de Jerusalém é chamada também a igreja primitiva, porque foi a primeira igreja cristã que se formou. E assim, a cada dia, mais pessoas se achegavam ao Evangelho de Cristo, mais pessoas decidiram entregar suas vidas ao Senhor Jesus
e a viver a nova vida que o Evangelho de Cristo proporciona às pessoas. Com isso, a Igreja de Jerusalém, a primeira igreja cristã, ela foi crescendo e a notícia chegou até os governantes da época, as pessoas poderosas da época. E eles não ficaram nem um pouquinho contentes com o movimento que estava acontecendo em Jerusalém, na Igreja de Cristo. Eles ficaram preocupados como que as pessoas chamam Cristo de Senhor e têm uma vida diferente. Então, eles começaram a ser perseguidos. Os primeiros cristãos, eles foram perseguidos. Com a perseguição que os primeiros cristãos começaram a sofrer, o que aconteceu? Eles se espalharam, eles saíram de Jerusalém e aí eles foram para outras cidades. Algumas cidades bem distantes, longes, atrás das montanhas. E aí eles se espalharam, criaram novas igrejas. Isso foi bom porque outras pessoas puderam também a conhecer o Evangelho de Cristo. Outras cidades e outras igrejas foram se formando. E aí, pessoal, a gente tem aqui a igreja de Antioquia. Depois de Jerusalém, a igreja de Antioquia foi uma igreja muito importante na propagação do Evangelho de Cristo. Isso mesmo, as pessoas se converteram, muitas pessoas estavam se convertendo na igreja de Antioquia. Com isso, a igreja de Jerusalém enviou para Antioquia o apóstolo Paulo e o Barnabé. Paulo foi enviado para Antioquia para ensinar aos novos cristãos que estavam se convertendo sobre os ensinamentos de Cristo. E Barnabé também, um homem muito importante na divulgação do Evangelho, porque ele tinha o dom e o talento de ajudar as pessoas, de acolher as pessoas. Então ele foi direcionado para apoiar toda a missão que Paulo tinha para fazer na igreja de Antioquia. Paulo e Barnabé foram enviados para cuidar e ensinar dos primeiros cristãos na igreja de Antioquia. Enquanto Paulo e Barnabé cuidavam da igreja de Antioquia, eles receberam a visita de um profeta, o profeta Ágabo, um homem conduzido pelo Espírito Santo de Deus. O profeta Ágabo trouxe a seguinte mensagem, a seguinte profecia à igreja de Antioquia, de que haveria um período de muita fome, um período de escassez, um período onde as pessoas iam precisar e não ter comida, alimento, o sustento para suas famílias. Sob a liderança de Paulo e Barnabé, a igreja de Antioquia se uniu, homens, mulheres, crianças, eles se uniram e decidiram fazer uma grande coleta entre os cristãos, entre os irmãos da igreja de Antioquia. E aí eles receberam muitas doações. Teve gente que doou agasalho. Muitas pessoas que tinham condições fizeram suas doações.
Aqueles que podiam doaram alimentos, dinheiro, e foi um movimento muito importante que aconteceu na igreja de Antioquia. Vejam bem, eles arrecadaram muitas coisas, e tudo que foi arrecadado foi guardado, foi armazenado para o período que eles estavam aguardando. E aí, realmente, a profecia do profeta foi cumprida e houve um período de muita fome, de muita falta de alimentos, de um período onde faltou muitas coisas para a vida das pessoas, mas a igreja de Antioquia tinha se organizado e obedecido o mandamento de Deus. O que aconteceu? Tudo que eles arrecadaram foram distribuídos para outras igrejas em todos os lugares. Vejam bem, olha, e todo o mantimento, o dinheiro arrecadado, os alimentos, as roupas, elas serviram para ajudar todos os cristãos. Nenhum cristão, nenhum filho de Deus passou necessidade na época mais difícil que a igreja enfrentou. Então, turminha, essa é a lição para mim e para você. Como é bom repartir, como é bom poder ajudar o próximo. Hoje eu posso precisar e você pode me ajudar. Amanhã você pode precisar e eu posso te ajudar. Como filhos e filhas de Cristo, para nós é uma honra e uma alegria poder servir, repartir e ajudar o próximo. Bom, esta foi a aula de hoje, a lição da aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado e aprendido coisas muito importantes sobre Jesus. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Olá, tudo bem com vocês? E como estamos aprendendo hoje, repartir o que temos é muito bom, especialmente com a nossa família, nossos amigos e também na nossa igreja. Há algum tempinho atrás, nós desafiamos vocês a doarem roupas e tivemos uma surpresa muito boa como quando vimos os vídeos, as fotos das doações que vocês fizeram. Foi muito bom. Na história de hoje, aprendemos que a igreja de Antioquia repartiu e distribuiu para as outras igrejas o que eles arrecadaram, roupas, alimentos e outras coisas. Nossa igreja também faz isso. Nós temos o Ministério de Ação Social que arrecada também roupas, alimentos, objetos para repartir com quem não tem ou vender em bazares para juntar dinheiro. Nós também já fizemos a distribuição de sopa durante o inverno, fazemos bazares aqui no estacionamento da nossa igreja e esse ano, logo no começo da pandemia, doamos várias cestas com alimentos e materiais de higiene. Também ajudamos famílias a comprar remédios e outras coisas que elas estavam precisando. Tudo isso, toda essa ajuda só foi possível porque nós tivemos muitas doações e colaboração da igreja. Também tivemos ajuda e doações de várias pessoas da nossa cidade. Então ficamos pensando, como vocês crianças poderiam ajudar? E aí tivemos uma ideia de fazer um cofrinho. Será um cofrinho especial. A nossa sugestão é que vocês façam o seu aí em casa, guardem moedas nele e quando ficar cheio, doem para o Ministério de Ação Social. O que acham dessa ideia?
Vamos aprender a fazer o cofrinho? Para fazer o nosso cofrinho, você vai precisar de caixa de remédio, de gelatina. Você vai precisar de cola, tesoura, papel colorido e canetinhas. O primeiro passo é colar a caixa. Depois, você vai embrulhar ou encapar com papel colorido. Você pode decorar a caixa com desenhos que você vai recortar antes, se você quiser. Com a ajuda de um adulto, vai fazer um corte no meio. Faça um corte ou um furo do tamanho suficiente para passar uma moeda de R$1. Você também pode encapar, usar caixa de gelatina ou remédio grande com um papel branco. E aí você pode desenhar, pintar com canetinha, lápis de cor, decorar como você quiser. Ficou bem legal o nosso cofrinho, né? Um cofrinho assim pode parecer muito pouco, mas juntando de todos, nós vamos conseguir fazer uma boa doação para o Ministério de Ação Social. Se vocês quiserem, vocês podem preparar cofrinhos extras e distribuir para seus familiares. Mas não esqueçam de avisar que esse cofrinho é especial e é para doação para o nosso Ministério de Ação Social. Ficou muito boa a nossa ideia, né? Espero que vocês tenham vontade de participar. Boa semana, um beijão! Bom dia! A hora do quiz chegando mais uma vez aqui na sua telinha. E antes da gente começar o nosso jogo de perguntas e respostas, eu quero agradecer a participação da Heloísa, que leu o versículo do dia. Valeu, viu, Elo? Você sempre me ajudando aqui na Escola Dominical, a todas nós, todas as professoras. A gente fica muito feliz de contar com a sua participação, tá? Um beijinho para você e para toda a sua família. E agora a gente vai começar o nosso quiz com um assunto que eu gosto muito, a Igreja de Antioquia. Vocês sabiam que lá foi a primeira vez que as pessoas chamaram aquele grupo que seguia Jesus de cristãos? E você sabe o que significa cristãos? O cristão significa pequeno Cristo. Legal, né? Então, como pequenos cristos, a gente tem que agir dessa forma, bem parecida com ele, assim como a história de hoje. Será que você prestou atenção? Eu quero conferir. Bora lá! Primeira perguntinha chegando aí na sua telinha. Por que os seguidores de Jesus saíram de Jerusalém? Vamos para as alternativas? Alternativa A, por causa da perseguição. Alternativa B, para conhecer outros lugares. Ou alternativa C, para comprar alimentos. E aí? A, B ou C? Responde aí para mim. Vamos conferir? A alternativa A, por causa da perseguição. Por causa dessa perseguição, as pessoas se espalharam por várias cidades, né? E você pode conferir isso em Atos capítulo 11, versículo 19. Acertou essa? Então vamos continuar. Qual é o nome da cidade onde se passa a história de hoje? Essa cidade foi falada várias vezes. Vamos ver se você prestou atenção, hein? Alternativa A, Antioquia. Alternativa B, Antioquia. Ou alternativa C, aristocracia. E aí? Qual o nome da cidade onde se passa a maior parte da história de hoje, hein? Vamos conferir? Alternativa B, Antioquia. E você pode checar essa informação lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 20. Essa estava muito fácil. Vamos continuar. Quais pessoas foram enviadas para esta cidade, né, Antioquia, para ajudar a pregar a palavra de Deus, aqui, os ensinamentos de Jesus? Quais foram essas pessoas? Alternativa A, Barnabé e Saulo, também conhecido como Paulo.
Alternativa B, Barnabé e Pedro. Ou alternativa C, Pedro e Tiago. E aí? A, B ou C? Responde aí para mim. Quem foram as pessoas? Quem são essas pessoas que foram para Antioquia, hein? Vamos conferir se você acertou? Alternativa A, Barnabé e Saulo. E você pode checar também lá em Atos, capítulo 11, nos versículos 22, 25 e 26. Essa você acertou? Conta aí para mim. Eu acho que eu te ajudei, mas vamos lá. Qual é o nome do profeta que disse que haveria um tempo de grande fome? Um profeta que chegou ali anunciando isso. Você lembra o nome dele? Vamos para as alternativas. A alternativa A, ele se chamava Ágape. Alternativa B, Frederico. Ou alternativa C, Ágabo. Ágape, Frederico ou Ágabo? Fala aí para mim. A, B ou C? Responde sem piscar. Vamos conferir se você acertou? A alternativa C, Ágabo. Que nome diferente, né? E você pode checar lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 28. Essa estava complicada, né? Mas bora para a última pergunta para a gente finalizar o nosso quiz. Complete o versículo. Os tananã, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma tananã aos irmãos que moravam na Judéia. E aí, que palavrinhas completam esses tananãs, esses espacinhos em branco? Vamos para as alternativas? Alternativa A, familiares e carta. Alternativa B, governantes e mensagem. Alternativa C, discípulos e ajuda. E aí, quais palavrinhas completam o versículo do dia? Tá muito fácil, hein? A, B ou C? Responde aí. Vamos conferir? Alternativa C, discípulos e ajuda. E o versículo fica assim. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E você pode checar esse versículo do dia lá em Atos capítulo 11, versículo 29. E o nosso quiz vai ficando por aqui. Muito obrigada a todos que participaram, que sejamos todos cristãos, pequenos cristos em todo tempo, em todos os lugares. Um grande beijo! E no desafio da semana, a gente pediu para você mandar qual era a sua brincadeira preferida que só dava para brincar com mais pessoas, em equipe. Não dava para brincar sozinho. Vamos ver quem participou? Minha brincadeira predileta em equipe, tênis. E a brincadeira mais legal em equipe é basquete. A minha brincadeira predileta em equipe é queimada. Mais gosto de brincar é brincar de stop com minha mãe. Oi crianças, tudo bem com vocês? Como que vocês passaram esses dias? Espero que estejam todos bem. Que aula importante que nós tivemos hoje, hein? É bom repartir. E vocês viram quantas ações que a nossa igreja faz através do Ministério de Ação Social? Se vocês não sabiam, olha só quanta coisa, como a nossa igreja ajuda quem precisa. E é uma ação muito importante a gente ajudar quem está necessitando. E a tia Miriam ensinou vocês a fazerem um cofrinho, né? Que legal, né? Quem que já aprendeu? E eu vou lançar aqui um desafio, que é o desafio dessa semana. Que vocês façam esse cofrinho e tirem uma foto e mandem para nós, né, para as nossas professoras aqui, até o dia 18, para a gente poder postar na nossa próxima aula, hein? Que legal! Vamos ver quem que vai fazer, como que vão sair as nossas atividades artísticas aí
os nossos cofrinhos para poder juntar as moedinhas para ajudar o Ministério de Ação Social. Combinado? Então façam com bastante capricho, cada um no seu cofrinho, e mandem a foto aqui para nós. E assim nós chegamos ao fim da nossa aula dessa semana. E eu vou chamar aqui a Rebeca. Sim, a Rebeca está com saudade de vocês. Vem aqui, Rebeca, vem aqui falar com eles. Tá com vergonha? Não, não precisa ter vergonha não. Olha as crianças, eles estavam com saudade de você. Faz tempo que você não vem ver as crianças, né? Então, nós vamos fazer a nossa oração juntamente com a Rebeca para nós terminarmos a nossa aula. Então, vamos juntar as nossas mãozinhas para a oração, fechar os olhinhos para prestar atenção só em Deus. Vamos lá, fechar os olhinhos, isso mesmo, vamos lá, fechando os olhinhos. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa aula, muito obrigado porque aprendemos sobre a importância de estarmos repartindo um com os outros que nós temos. Obrigado, Senhor, porque nós temos em nossa igreja o Ministério de Ação Social que está trabalhando para poder ajudar as pessoas, as famílias que estão precisando de ajuda, Senhor. Que possamos estar colaborando mais e mais com esse ministério, Senhor. Abençoa a nossa igreja, abençoa as nossas famílias, os nossos pastores. Fica, Senhor, conosco através nessa semana que vai estar iniciando, Senhor, que possamos ter uma semana abençoada por Ti. Fica com cada um. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças. E a nossa aula fica por aqui. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Tchau.